Fala pessoal, aqui é Isabel, sou professora de redação aqui do Descomplica e hoje eu vim para atender ao pedido de vocês. Com a chegada da prova, com a proximidade da data, vocês pedem para a gente trazer os temas mais quentes para a prova. Pois bem, a gente hoje trouxe 4 temas para trabalhar mais para frente. Então, bora logo, roda a vinheta e vamos começar. Bom, pessoal, pra gente não perder tempo, bora lá. Eu tô aqui com a minha colinha porque é uma frase tema um pouco extensa. O Enem gosta, inclusive, de fazer isso com a gente. Bora lá. Os perigos da cultura contemporânea da automedicação no Brasil. Bom, agora vamos analisar a frase tema. Quando a gente trabalha com o Enem, é sempre importante a gente avaliar os eixos que compõem aquela frase, tentando entender o que dali é essencial e do que a gente consegue extrair uma situação problema. Nessa frase, é muito importante a gente não ignorar o substantivo perigos. Isso é muito importante. Isso já assume um teor de problematização, que é bastante importante num texto em que a gente tem que criar uma proposta de intervenção mais à frente. Então, destaca aí perigos e na sequência a gente tem automedicação. Bom, então, qual é a questão? Os perigos desse hábito, cultura, esse hábito, desse costume da automedicação vigente na nossa sociedade. Feita essa parte, vamos pensar em alguns possíveis desdobramentos, alguns possíveis posicionamentos presentes no seu texto? Aqui a gente pode, por exemplo, falar sobre a naturalização do discurso de uma medicina que vai tratar dos sintomas e que não vai muito investigar a causa. A gente tem alguns perigos, alguns efeitos extraídos disso, como a gente pode mascarar sintomas de um quadro clínico mais grave, a gente pode potencializar quadros clínicos justamente por não serem investigados a tempo. A gente pode desenvolver supermicro-organismos, superbactérias, por exemplo, que vão criar resistência a essa medicalização que não vem da análise de um profissional, vem daquilo que muitas vezes a pessoa se habituou a encontrar por meio de quê? De uma busca online. Agora que a gente já fechou a parte relacionada à nossa problematização, chegamos à nossa quinta competência. Qual é ela? Você deve lembrar. A proposta de intervenção. Coerente com o que nós falamos há alguns minutinhos, o que a gente pode abordar? A gente pode pensar numa estratégia por meio do Ministério da Educação, por exemplo, que coloque a tematização de campanhas de conscientização sobre os perigos dessa prática que é muito comum, é muito naturalizada no nosso cotidiano. Isso pode ser, por exemplo, promovido por meio de palestra, envolvendo funcionários, envolvendo profissionais da área da saúde. A gente aí também pode colocar em conjunto uma outra instituição muito importante na formação do posicionamento da sociedade, que é a mídia. Também promovendo publicidades e produções engajadas no sentido de mostrar os riscos dessa prática tão comum no nosso dia a dia. Bom, agora vamos para o nosso segundo tema, que diz assim: os efeitos da alimentação irregular no Brasil. Assim como a gente fez no primeiro tema, é importante a gente avaliar os eixos que compõem a frase tema como um todo. Aqui a gente tem um primeiro nominho importante, que é o substantivo efeitos. Se na frase tema a gente tem que avaliar os efeitos, são as consequências, os resultados. Posso, de alguma forma, falar sobre as causas? Pode. Seu foco é sobre isso? Não. É sobre o que vem a partir dessa má alimentação, que aí eu já defini também, a outra parte importante da frase tema, que é a alimentação irregular. A alimentação irregular seria essa alimentação problemática, inadequada, uma má alimentação. Agora, chegando aos nossos possíveis desenvolvimentos, O que a gente pode trabalhar aqui? É interessante, talvez, fazer uma divisão entre os dois níveis, as duas definições de saúde física e saúde mental. Quando a gente fala, por exemplo, sobre os impactos dessa má alimentação em relação à saúde física, a gente pode falar sobre a relação entre essa alimentação prejudicial, essa alimentação baseada em excessos de corantes ou de produtos que não conduzam a valores nutricionais. A gente pode falar sobre obesidade, a gente pode falar sobre hipertensão, a gente pode falar sobre diabetes, a gente pode falar sobre alguns tipos de cânceres que são relacionados a
a esse tipo de dieta. Um outro tipo de direcionamento que a gente pode seguir é falar também sobre a saúde mental. É uma abordagem não tão comum, mas inclusive tem estudos que saíram na BBC, por exemplo, que vão falar sobre a relação entre saúde mental e alimentação, de modo que as toxinas que o nosso corpo produz consumindo determinados alimentos ricos em alguns produtos, né, em algumas taxas elevadas de açúcares ou de gorduras prejudiciais, estão muito relacionadas a quadros de ansiedade, de depressão. Então a gente pode seguir para esses direcionamentos dentro do nosso texto. Bom, agora falando sobre a proposta de intervenção. Conectado com o que a gente está conversando, né, em relação a esse tema e as abordagens, né, os possíveis direcionamentos, mais uma vez, a gente não pode ignorar o valor da educação, né? A educação relacionada aos impactos de uma alimentação prejudicial. E no fornecimento dessa educação, a gente pode pensar em projetos que puxem a família também para esse aprendizado, para atingir a um número maior de pessoas em relação a essa conscientização e, consequentemente, a mudança nos hábitos alimentares. Gente, antes de a gente passar para o nosso próximo tema, é importante eu te lembrar de quê? De você se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações, porque tem muito material bastante importante para você se aproximando, beleza? Esquece não. Bom, pessoal, agora, próximo tema, a gente vai falar sobre a necessidade de implementar a educação financeira nas escolas brasileiras. E aí, com a frase tema, que é um pouquinho extensa, vem mais uma vez, né, o meu pedido para você prestar atenção aos detalhes ali. Bom, o que a gente precisa entender? A associação entre as palavras necessidade de implementar deixa subentendido que a gente não tem isso implementado. Atenção a isso então. Então, a necessidade de implementar e, na sequência, educação financeira. São eixos importantes. Qual a nossa situação problemática, então, que a gente consegue extrair dessa afirmação a educação financeira ela não está implementada e, a partir disso, a gente tem situações problemáticas na nossa sociedade. Feito isso, né, feita a nossa análise da frase tema, vamos conversar um pouquinho sobre os direcionamentos que você pode seguir no seu texto. Bom, um tópico, né, que você pode abordar no seu texto é que a falta de conhecimento financeiro básico entre taxas e impostos, muitas vezes direcionam os brasileiros, né, direciona os indivíduos a um quadro de pouca gerência da própria vida, né? Pouca gerência no sentido de construção de um próprio patrimônio, deixando muitas vezes, né, o desenvolvimento desse setor restrito às camadas mais abastadas da sociedade. Um outro caminho que a gente pode abordar envolvendo esse tema é o quê? Que muitas vezes a falta de conhecimento por parte dos pais, dos responsáveis de forma geral, que levam a vida financeira de forma muitas vezes irresponsável, afeta direto ou indiretamente também aqueles, né, os mais novos que estão sendo criados por essas pessoas. O que a gente tem como efeito? Opa, a gente tem muitas vezes um círculo vicioso nesse sentido. Dificilmente pessoas que são criadas nesse âmbito em que o aspecto financeiro não recebe cuidados vão se atentar a esses detalhes. Um próximo desdobramento que se poderia também colocar no texto é justamente o quê? Que o foco das instituições de ensino de forma geral vai muito para aspectos técnicos teóricos que infelizmente estão um pouco alheios à vivência, ao cotidiano dos alunos na vida real. Agora que a gente já falou sobre a análise do tema, a gente já pensou em alguns possíveis direcionamentos, temos aqui que falar sobre a proposta de intervenção. Mais uma vez, a gente vai falar sobre a necessidade de relacionar a educação aqui. E, na verdade, neste tema, a gente até tem a palavra educação na nossa frase tema propriamente dita. Então, a gente pode, por exemplo, promover aí uma ação por meio do Ministério da Educação de modo a
implementar a educação financeira nos currículos, né? No currículo escolar básico. Uma outra questão que a gente também pode relacionar dentro das instituições de ensino são projetos promovidos, né, em diferentes matérias, em diferentes áreas do conhecimento, que coloquem os alunos como centro, né, da resolução desses projetos, no sentido de ensiná-los já previamente a compreender como são essas etapas do cenário financeiro, tendo como objetivo evitar essa situação problemática em que as pessoas, né, muitas vezes se endividam. Por quê? Por não conseguirem gerenciar sua própria saúde socioeconômica, né, sua própria saúde financeira. Bom, gente, agora a gente está se encaminhando para o último tema do dia, mas antes de chegarmos lá, quero saber qual é o tema, né, em que você aposta. Pode deixar aqui embaixo nos comentários qual tema você acha que vai ser o tema do Enem 2021. Depois da prova, eu vou voltar aqui, olhar os comentários e ver quem acertou. Não esquece, deixa aqui embaixo, tá bom? Bora pro quarto e último tema do dia. Aqui a gente tem os desafios para o equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. O que é importante a gente entender dessa frase tema? Primeiro, né, a gente já tem a palavra ali desafio, que pressupõe uma dificuldade, um entrave, barreira. Inclusive, quando você for analisar uma frase tema que tenha palavras assim, você já pega a sua canetinha preta de corpo transparente e vai puxando setinhas. Então, a gente já tem essa palavra, né, que é importante a gente considerar, e depois equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. Bom, o que a gente percebe? Que o desenvolvimento sustentável, ele é relacionado a casos problemáticos, né? O desenvolvimento sustentável, ele não é um problema. Agora, o que o atrapalha, sim, é um problema, e é justamente isso que a gente vai trabalhar onde? Nos nossos parágrafos de problematização, nos nossos parágrafos de desenvolvimento. Bom, um direcionamento que você pode ter na abordagem desse tema é a gente perceber a conexão entre lucro e desenvolvimento sustentável, né, no sentido de preservação do meio ambiente. Aqui a gente pode, inclusive, fundamentar fazendo um exemplo, né, fazendo referência à nossa Câmara dos Deputados, que quase que majoritariamente é constituída pelo que é entendido como a bancada ruralista, né? Que está justamente nesse meio parlamentar para representar os interesses do agronegócio, que muitas vezes entra em conflito com os objetivos, né, da preservação, da saúde, né, da manutenção do meio ambiente. Um outro caminho que pode ser tomado dentro desse tema é a gente falar também do espaço educacional, que muitas vezes apresenta de maneira deficitária, precária, superficial, essa tematização em relação ao meio ambiente, e também essa tematização no sentido de mostrar a responsabilidade, as responsabilidades que todos partilhamos nesse sentido. Um outro direcionamento que a gente pode abordar nesse tema é falarmos sobre essa mentalidade mais imediatista, mais relacionada ao consumo, e de como que isso atrapalha a nossa construção de um futuro que atenda a uma proteção do meio ambiente, a uma proteção do nosso legado enquanto sustentabilidade, né? Enquanto respeito à natureza. Bom, chegamos agora à nossa última proposta de intervenção do dia. Conectado com o tema, conectado com os direcionamentos que aqui a gente falou, a gente pode pensar numa educação, né, num investimento mais consciente, mais ativo, no sentido de reforçar com mais profundidade a consciência em relação ao meio ambiente na população, além de também conscientizar no sentido da mobilização e manifestação social, quanto à cobrança por meio da ação das instituições responsáveis por isso. Uma outra questão sobre a qual a gente pode falar é uma medida por meio do Ministério do Meio Ambiente, quanto ao endurecimento das leis relacionadas à proteção do meio ambiente, ou também pensar em projetos que promovam isenções fiscais às empresas, né, que assumem publicamente e adequadamente
projetos que tenham como objetivo minimizar ou combater os impactos negativos à natureza. Bom, gente, estamos chegando aqui no final do nosso vídeo. Estou aqui para te lembrar que todos esses temas sobre os quais a gente falou vão estar disponíveis lá na plataforma. E aí, eu também estou aqui para te lembrar que, caso você queira testar os seus conhecimentos, aproveita que aqui na descrição do vídeo a gente tem um link para você assinar a plataforma do Descomplica com desconto. Vou te esperar por lá, tá bom? Um beijo e até a próxima. Bom, alguns possíveis desdobramentos a partir dessa frase tema que a gente pode trabalhar. O relógio. Você consegue não deixar ele arrastão? Não consigo, porque ele... Fica com ele. Putz. Tô tentando encostar tanto na mesa. E eu tô com as costas aqui travadas pra não mexer esse braço. Tá indo bem.